meus amigos e minhas amigas, a coisa está ficando complicada. Quando se fala em doutrinas bíblicas, isso é saudável. No entanto, quando o assunto é a doutrina dos homens, aquilo que Jesus falou é mandamentos e mais mandamentos, então a coisa fica complicadíssima. Tem um monte de líderes religiosos que, na verdade, querem ensinar ou doutrinar a vida dos outros, mas a própria vida de tal líder religioso não condiz com aquilo que prega. O que mais nós temos visto e ouvido é reclamações sobre escândalos no meio cristão. O Brasil, que ainda se mantém com essa chama pentecostal, está se transformando em uma verdadeira ditadura religiosa, onde a maioria dos líderes, se apropriando de um termo técnico, falam sobre doutrina, culto de doutrina. Que culto de doutrina é esse? De qual doutrina está se falando? Doutrina bíblica? Doutrina dos homens? Ideologias pessoais? Filosofias humanas? Que tipo de doutrina nós temos ouvido nas igrejas, nas mais diversas denominações? Eu estava meditando aqui nesse assunto e me deparei com Romanos capítulo 14 e o versículo de número 22, onde está escrito: a fé que você tem, tenha-a para si mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. A Bíblia é muito clara quando diz que existem níveis de fé e consciência. Paulo escrevendo que alguns têm fé para comer só legumes, outros para comer de tudo, e conclui com uma chave que muita gente ignora: a fé que você tem, tenha para si mesmo diante dos homens. Vou repetir: existem muitos supostos doutrinadores, supostos líderes religiosos, que se você for na igreja, vou repetir, se você for na igreja, aí você vai observar que ele está lá na sexta-feira, tal líder religioso, e com a vara na mão, com uma pedra na outra mão, com um lajeiro na outra mão e batendo humanamente nas ovelhas. Não sabe, tais líderes, da experiência do agricultor, do pecuarista, daqueles que lidam com a ovelha. Jesus falou a respeito da sua igreja, dos membros da sua igreja, como ovelhas. Comparou os seus discípulos como ovelhas. Aí o camarada que não tem conhecimento do tratamento que se deve dar às ovelhas, aí quer tirar o leite das ovelhas na pancada. E não é assim que funciona. Não, de forma alguma.
O que nós observamos, e eu sou filho de pecuarista, eu sou filho de agricultor, eu sou agricultor, ainda hoje eu sou agricultor. Então, quem cria ovelha sabe que se ela tiver calma, tranquila, bem tratada pelo seu dono, ela vai dar leite. Vai dar leite para o seu filhote ou a sua filhota e também para o dono. Além de criar as ovelhas pequenas, ela também sobra leite ainda para o dono. Mas se chegar no curral, no cercado, e se aproveitar da mansidão da ovelha, e vai bater na ovelha, vai com uma vara na mão, vai machucar a ovelha, ela esconde o leite. Ela esconde e o dono vai ficar sem leite. Ela esconde o leite, aí quando a ovelhinha chega para tomar o leite, ela dispara, né? É um automático no organismo da ovelha. Ela esconde para o dono, que está batendo com as duas mãos e os dois pés dela na ovelha, e aí não tem leite. Que acha que é dono, né? Existe o dono verdadeiro e existe aquele apenas que é pago para cuidar do rebanho, né? Esse é o falso líder, aquele que só se aproveita da lã da ovelha, do leite, da carne, do sangue, tira o sangue das ovelhas. Tem aqueles que são líderes religiosos, hipócritas, que ficam tirando na força do braço, querendo que a ovelha dê leite para ele. E não funciona dessa forma. É uma turma, filho de papai, filho de pastor, que se tornam pastor através do nepotismo. São pessoas da grande cidade, da capital, das grandes metrópoles. Aí eles vêm para o interior e não sabem lidar com a ovelha. Seria bom que eles tivessem essa experiência e procurassem os criadores de ovelha. Todo município, em todo lugar, tem aquelas pessoas que gostam de criar ovelhas, né? Aí tem um borreguinho, hein? Quando nasce é um borreguinho, chamado de borreguinho. Eu, por exemplo, sou tico borrego, é borrego pequeno. A tradução é borrego pequeno. É um filhote que precisa de leite. Aí se o falso pastor, né? O falso pastor vai meter a peia, como diz aqui no sertão, na ovelha, não dá certo não. Ela vai escolher, ela vai esconder o leite e o borreguinho quem vai aproveitar do leite depois, né? Bom, voltando aqui a esse texto bíblico que nós lemos, ou seja, quando Paulo fala nesta palavra, ele fala com convicção pessoal. Isso não se trata de regra para medir a quem quer que seja, nem ferramenta para controlar as pessoas. Eu diria que tem mais falsos pastores que bons pastores, porque os bons pastores, eles fazem discípulos para Jesus, não é? Que esse é o papel do verdadeiro pastor, do verdadeiro líder, fazer discípulo para Cristo, para o reino de Deus. Agora, quando é um falso pastor, ele faz discípulo para si mesmo. É assim que funciona, infelizmente. E aí vem os prejuízos, infelizmente, lamentavelmente, para a Igreja de Cristo. O problema começa quando a doutrina humana vira uma entidade espiritual. Quando regras externas substituem, transformando aquelas que são internas, aquelas dadas pelo Espírito Santo de Deus. Quando
a mulher passa a medir santidade pela aparência, mas negligencia ou faz negligência ao seu caráter, relacionamento, palavras, honra e amor dentro de casa, não adianta viver desarrumada por imposição religiosa, cheia de proibições criadas por homens e continuar pecando no coração, na língua, na falta de submissão mútua, na dureza, no desprezo pelo marido e pela família. Doutrina não salva. Quem salva é Cristo Jesus. E ele trata primeiro do interior das pessoas, ajudando as pessoas. Existe um erro grave quando a fé vira peso em cima das costas de uma ovelha. É justamente quando a mulher se anula, se embrutece, perde feminilidade, perde alegria, perde sabedoria em seus relacionamentos, tudo em nome de uma santidade que Deus nunca pediu. Não. Ele falou, quando Paulo escreveu sede santos, porque eu sou santo, né? Falando de Deus, isso não é perfeição. Isso aqui se trata de santificação, que é um processo progressivo. É diferente, a pessoa que é um verdadeiro cristão é muito diferente de uma pessoa religiosa, denominacional. Porque a gente sabe que esse zelo excessivo das coisas espirituais passa a ter um desequilíbrio na pessoa e ela passa a ser tal pessoa convencida de que é melhor do que os outros e trata os outros mal, né? A carga mais pesada é para as mulheres com seus usos e costumes que aplicam os falsos pastores, que não são verdadeiros pastores do rebanho, que trata a ovelha como se fosse um cavalo, cai muito em cima. Às vezes a gente percebe que tratam a ovelha como se fosse um camelo. Às vezes eu fico observando que tem muitos falsos pastores que ele é uma girafa, tá com uma doutrina lá nos ares, né? É aquela girafa que tem uma cabeça bem alta lá em cima. O camarada tá lá em cima e as ovelhas morrendo embaixo. Ele comendo o pasto bom, né? Lá em cima, a girafa e as ovelhas morrendo de fome embaixo. Porque o povo não alcança. Essa é a realidade. De forma que eu vejo uma diferença muito grande da doutrina bíblica para a doutrina dos homens. Mandamentos dos homens. É querendo mandar nas pessoas. Quando na realidade não manda nem... Tem o falso pastor, ele não manda nem na mulher dele. Ele é mandado pela mulher. Pode procurar. E depois ele não manda na família, nos filhos. Os filhos não querem nem saber dele. A grande maioria dos filhos falsos pastores, quando chegam 18 anos, 20 anos, vai para o mundo. Porque vê que o pai não é um bom exemplo. Porque é um falso pastor. Tá certo? Então eu quero deixar para a meditação essa reflexão da palavra de Deus, para que possamos cada vez mais nos enquadrar naquilo que diz a Bíblia, não os seres humanos, não os homens, com suas cargas pesadas e não quer mover o peso nem com o dedo, como Jesus falou. São escribas e fariseus hipócritas.